Bom dia para você que está aqui conosco. Assistirão depois. Sejam muito bem-vindos. Estava desativando o som do pessoal aqui que vai entrando. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro dos Trabalhos e os Dias. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje. Realmente, eu fico surpreso com a presença de tantas pessoas às 6 da manhã para falar sobre autoeducação, para falar sobre cultura, para falar sobre literatura, nesse grupo de estudo tão especial e tão querido por nós. Né? A gente começa a ter uma identidade própria, a gente começa a ter um ambiente próprio, e vocês vão entrando aí, vão dando bom dia para os seus colegas, porque a gente já começou. Como todos vocês sabem, e eu gosto de dizer sempre, o grupo de estudos, trabalhos e os dias é uma iniciativa gratuita e vai continuar sendo uma iniciativa gratuita por conta dos nossos patrocinadores. Então, pessoal, aqui um ambiente de estudo independente, um ambiente de estudo é, que não visa nada além de divulgar aquilo que está próximo e muito próximo da verdade. E por conta dos nossos patrocinadores, todos aqueles que queiram estudar com qualidade, todos aqueles que queiram ter uma rotina, todos aqueles que queiram, de fato, começar a ler do absoluto zero, que é o tema da nossa aula de hoje, vão poder fazer isso sem pagar nenhum real. Isso acontece porque a Mentel Seguros, a Mentel Corretora de Seguros, que é uma das nossas patrocinadoras, oferece seguros justos, de valores justos, porque ela acredita que a maioria dos seguros comercializados hoje em dia estão acima do preço de mercado. E por isso ela ela está oferecendo para todos aqueles que estão assistindo aí as nossas aulas, o trabalho e o dia, uma análise do preço do seu seguro. Você paga seguro de carro? Você paga seguro de eh, residencial? Qual o seguro que você paga? Qualquer um desses seguros pode ter análise de preço feita de forma gratuita. Basta você clicar no link que vai estar disponível aqui no topo dos comentários. Beleza? A outra empresa parceira, a outra empresa patrocinadora é a Lumen Acervo, que é uma boutique online de papelaria e louças exclusivas e limitadas. Elas são exclusivas, elas são limitadas e também são artesanais. Então, cada peça é feita de forma única, cada peça é feita por um artista brasileiro que o pessoal do Lumen Acervo tem parceria. Então, se você quer trazer mais estilo, mais elegância e mais sofisticação para o seu dia a dia, principalmente no seu ambiente de estudo e de trabalho, você pode contar com o Lumen Acer. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela complementa de algum modo, complementa de algum modo a nosso último encontro. No nosso último encontro, nós conversamos sobre a miserável situação da educação brasileira. Os nossos índices no PISA nunca estiveram tão ruins. E nós analisamos ali o porquê de cada um desses índices. E mais do que isso, pessoal, nós buscamos entender qual é a nossa parcela de culpa nesse processo de degradação educacional. É claro que, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar marcado aqui para você assistir também. Mas o fato é que esse vídeo ele complementa o anterior, mas os dois são independentes, os dois são autônomos. É interessante que você tenha assistido o anterior, mas se você não assistiu, isso não vai fazer diferença para a compreensão da nossa aula de hoje. Quando eu tive a ideia de formular essa aula de hoje, foi exatamente pensando em ajudar aquele último bloco que a gente comentou na aula passada. A gente destrinchou o problema, a gente encontrou as raízes, a gente encontra
os gaps e os furos na nossa educação, e um desses furos é que o Brasil é um país que não lê. O Brasil é um país que não estuda fora da sua educação formal. Ou seja, fora do ambiente escolar, muito provavelmente os brasileiros não pegam nenhum livro, não pegam nenhuma matéria, não têm o hobby ou o hábito da leitura. E isso é muito preocupante. Por quê? Os países desenvolvidos, todos eles apresentam alto índice de leitura. Tranquilo? Então, se vocês estão me ouvindo aí, mandem, por favor, bom dia. Aí, olha só, tem uma galera aqui já. E mandem a palavra-chave assim, ó, leitura, para eu saber que vocês estão aqui comigo. Olha que interessante. Olha que interessante. Hoje, nós vamos, portanto, dar as ferramentas definitivas para que vocês possam, tá? Para que vocês possam, hoje mesmo, depois dessa aula, já começar um novo hábito, começar uma nova vida. Pessoal, não é exagero. A leitura é transformadora. A leitura, ela melhora a sua capacidade cognitiva, ela aumenta a sua inteligência, ela aumenta o seu vocabulário, ela aumenta a sua possibilidade de expressão. E quando a gente diz isso, quando a gente fala de vocabulário, quando a gente fala de expressão, quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando em relacionamentos melhores, nós estamos falando em um desempenho profissional melhor, nós estamos falando em um desempenho emocional melhor. Então, a literatura, ela está ligada, o hábito da leitura, ela está ligada a pelo menos três áreas fundamentais da sua vida: o aumento da sua inteligência, uma possibilidade de expressão e comunicação maior que pode se tornar, né, que pode melhorar outras duas áreas. Uma delas é o seu relacionamento e o outro, sem dúvida nenhuma, é ganhar mais dinheiro. Em uma empresa, em qualquer lugar do mundo, um empresário está sempre procurando alguém que saiba resolver problemas e falar bem. Isso é indiscutível, falar e escrever bem. Se você escreve bem, você fala bem. Mas para você aprender a escrever bem, você precisa aprender a ler com qualidade. O guia definitivo para a leitura começa com um primeiro ponto. E esse primeiro ponto não poderia ser outro. É toda mudança gera um desconforto, por isso, comece devagar. Você não está em uma competição. O que nós temos hoje no mundo das redes sociais, no mundo principalmente do Instagram, é um grupo de pessoas que buscam sempre, tá? Aparentar antes de ser. O que que significa isso? Significa que as pessoas não estão preocupadas realmente em adquirir conhecimento. Se de um lado a gente falava no nosso último encontro que as pessoas dão muito valor para diploma, e diploma a gente dizia que é um papel pintado se ele não vier acompanhado de conhecimento verdadeiro. Hoje nós temos um novo tipo de hipocrisia, que é o tipo das pessoas que querem aparentar uma certa inteligência, querem aparentar uma certa convivência com os livros, mas, na realidade, isso não acontece. Você não está competindo com ninguém, você está lendo para que você possa melhorar essas áreas primordiais que a gente conversou, para que você possa melhorar a sua inteligência, para que você possa melhorar o seu vocabulário, para que você possa melhorar a sua comunicação, para que você possa melhorar o seu relacionamento, para que você possa crescer na empresa que você trabalhe e coloque mais dinheiro no seu bolso. É para isso que você lê. É para isso que você vai dedicar alguns minutos do seu dia. Perceba, minutos, não horas. Poucas páginas para começar. Poucas páginas. Pessoal, eu comentei uns dia desses atrás, lá no nosso clube de leitura, o Lumen, que faltava 195 dias por ano e que se a gente lesse 10 páginas por dia, nós leríamos 1.950 páginas até o final do ano. Imagine quantos livros isso não dá.
Imagine quão diferente a sua vida seria se você lesse 1.900 páginas até o final do ano. Isso significa que o jogo da leitura não é o jogo do curto prazo, não é o jogo do médio prazo, é o jogo do longo prazo. O longo prazo no qual 10 páginas por dia vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. Beleza? Portanto, comece devagar, pessoal. Comece devagar, essa nova etapa, esse novo hábito vai gerar um desconforto, mas entenda esse hábito novo como um ato de rebeldia contra, contra um mundo que passa 3, 4, 5, 6 horas do seu dia rolando o feed do Instagram. Aqueles 30 minutos, aqueles 20 minutos, aquelas 10 páginas, aquelas 20 páginas por dia, elas são um ato de rebeldia contra um mundo que perde horas valiosas rolando o feed do Instagram. Então comenta aí para mim assim, ato de rebeldia para eu saber se você está aqui comigo. Um ato de rebeldia, pessoal, que vai te distanciar da imbecilidade, que vai te distanciar do analfabetismo funcional, que vai te distanciar da ignorância, que vai te distanciar da manipulação de massa, que vai te distanciar da enganação. A Isabela pergunta: vale começar com qualquer gênero literário? Vamos chegar lá, Isabela. O que eu quero que você entenda nesse começo aqui é o seguinte: que você vai separar um período curto, livros curtos. Nossa, Pedro, mas que feio falar isso. Como assim livros curtos? Livros curtos. Para você que não conhece o Clube Lumen, por exemplo, nós temos uma regra de ouro. Nenhum livro do Clube Lumen passa de 250 páginas. Sabe por quê? Por mais incrível, por mais genial que seja o livro, se ele passa de 250 páginas, ele não está apto para fazer parte do Clube Lumen. Sabe por quê? Porque o Clube Lumen, ele preza pela funcionalidade. Eu quero que você experimente a literatura, porque depois, pessoal, depois que você experimentar o prazer da literatura e os frutos que ela vai trazer na sua vida, você vai pegar livros de 600, 700 páginas como esse e você vai devorar de forma simples, de forma clara, de forma natural. Então, para que você consiga vencer um livro sem grandes problemas em um mês e que você chegue ao final do Lumen tendo lido 10 obras de autores clássicos no ano, você precisa que isso seja possível, que você tenha esperança de terminar. Ninguém consegue ler um Dom Quixote, um Guerra e Paz, um Irmãos Karamazov, grandes calhamaços incríveis, geniais da literatura, porém ninguém consegue fazer isso em um mês. Então, o Clube Lumen, ele serve para funcionar, ele foi criado para funcionar, assim como eu quero que a sua rotina de leitura fora do Clube Lumen também funcione. Tá? Então, esse ato de rebeldia, ele precisa ser em intervalos curtos de livros que sejam finos, curtos, até 250 páginas. Anotem isso. Anotem isso. Tenham humildade em começar pequeno. Eu gosto sempre de dizer a frase, um dos conselhos de São Tomás de Aquino para a aquisição do tesouro da ciência, ou seja, o tesouro da inteligência, que é pelas veredas que se chega ao mar. É pelos rios pequenos. É pelo que é fácil que convém chegar ao que é difícil. Então, não tente se lançar ao mar se você nunca nem pisou na areia da praia. Beleza? E depois de você ter escolhido um livro curto, um livro simples e ter determinado 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 10 páginas no seu dia, 15 páginas por dia, eu quero que você estabeleça metas. Ou seja, que você pode dividir o livro durante o tempo que você quer ler, ou você pode colocar ali uma meta de 10, 15 páginas, ou você pode colocar ali uma meta de tempo de 10
a 30 minutos, de 10 a 40 minutos, 1 hora, independente já da sua aptidão em começar esse novo hábito. Beleza? E aqui a gente vem responder a pergunta da nossa querida Isabela. Ela fala o seguinte: vale começar com qualquer gênero literário? Isabela, olha só. A primeira regra eu dizia que era comece devagar, toda mudança gera um desconforto, você não está competindo com ninguém. A segunda regra é escolha o livro certo. Pedro, essa é a grande dúvida. Como eu escolho um livro certo? E minha grande dica para você, a grande dica desse guia é essa aqui. Cave aonde você está. Quais são as suas aptidões? Quais são os seus interesses? Quais são o seu hobby? Qual é o autor que você já conhece a biografia e que você gostaria de saber mais? Cave aonde você está. Não faça um giro de 180 graus e vá procurar alguém que você nunca viu na vida. Comece pelos livros, pelos autores que valem a pena, que já foram provados pelo tempo. Autores que estão rodando na praça, de leitor em leitor, e que muito raramente decepcionam quem os lê. Então vamos lá. Escolha um tema ou gênero que você acha interessante. Essa é a primeira dica para você encontrar o livro certo. A segunda dica é, perdão, pessoal. A segunda dica é encontre autores clássicos acessíveis. Ou seja, autores clássicos que possuem uma escrita mais acessível. É claro que o fim da sua jornada, da sua preparação intelectual, você vai poder escolher o livro que você quiser para ler. Você vai abrir a Divina Comédia, você vai abrir é, a Eneida, você vai abrir, né, a Odisseia, a Ilíada, e você vai ler esses livros com certa facilidade. E isso, eu digo, a literatura é para qualquer um. Mas nesse momento inicial, eu quero que você pegue livros que são clássicos, mas que são acessíveis a sua leitura do momento. Como eu sempre digo, tenha humildade em saber que você não está tão habituado a essas leituras, que você não está tão habituado a ler, que você não está tão habituado a uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais, uma norma um pouco mais culta da língua portuguesa. Ao final do vídeo, eu vou dar uma dica por tema de cada livro que vocês podem aí anotar para ter acesso e para ler, de acordo com a sua aptidão. Por exemplo, eu quero um livro que foca em cristianismo. Eu quero um livro clássico que vai para ler com o meu filho. Eu quero um livro que me dê uma nova perspectiva de vida. Eu quero um livro para eu mergulhar no universo feminino. Eu quero um livro, beleza? Então, eu fiz uma lista para que vocês possam aí começar a ler a partir, sem dúvida nenhuma, de uma temática que te chama a atenção. Portanto, a segunda dica é cave, de cavar, aonde você está. Escreva aí para mim, cave onde você está. Que a gente já passa para a nossa terceira dica, que é tão importante e que faz toda a diferença no momento que nós estamos realizando ali a nossa leitura. Bora? Cadê? Cave onde você está. Perfeito. Pessoal, essas dicas são tão valiosas, tá? Essas dicas são tão valiosas que até para quem já está experimentado, ou seja, quem tem experiência na literatura, vai conseguir aproveitar, vai conseguir melhorar ainda mais essa experiência. Beleza? A terceira dica do nosso guia para você começar a ler do absoluto zero
Do absoluto zero. Você nunca terminou um livro na vida. Com essas dicas, você vai conseguir começar e terminar um livro. A terceira dica é criar um ambiente propício. Pessoal, prestem atenção. Eu conversei com vocês lá no começo e eu repito agora. O Instagram e a televisão, as redes sociais, não vão te fazer ganhar mais dinheiro. Beleza? O Instagram e as redes sociais não vão te fazer ganhar mais dinheiro. Se você não está nem aí para a aquisição da inteligência, se você não está nem aí para o seu vocabulário, se você não está nem aí para a sua expressão linguística, verbal ou não verbal, se você não está nem aí para nada disso, fique com essa dica que é a seguinte: eu garanto, eu aposto que você quer ganhar mais dinheiro. E eu tenho certeza que as tuas habilidades para você alcançar esse dinheiro extra ou esse novo patamar financeiro se encontram nas histórias que você não leu. Sejam em bons livros técnicos ou sejam em bons livros de ficção. Porque no final, pessoal, todas as profissões, elas são uma comunicação entre uma pessoa e outra pessoa. Se você não melhora a sua comunicação verbal, se você não melhora a sua comunicação não verbal, se você não melhora a tua escrita, como que as pessoas vão notar que você é um bom profissional? Como que as pessoas vão notar que você consegue resolver os problemas dela? Como as pessoas vão notar que você pode de fato ser útil? De modo que essa pessoa te contrate e faça com que você ganhe mais dinheiro. Então, o Instagram e a TV, eles não vão te ajudar nisso. Por isso, se afaste do Instagram, se afaste da TV, coloque o celular em outro lugar, desligue a TV. Ler não é com música. Ah, vou colocar uma música aqui para eu ler. Não, isso vai te atrapalhar. E o que que nós temos? Crie um espaço reservado para sua leitura, aonde ninguém vai te atrapalhar. Beleza? Ninguém vai te atrapalhar. Um lugar confortável e silencioso para que você possa realizar ali os seus 20, 30, 40, 1 hora de leitura todos os dias. Ah, Pedro, mas eu vou ler no ônibus, eu vou ler no metrô. Não tem problema, sem problema nenhum. Se a sua realidade é essa, se a sua situação é essa, ótimo. Adapte a sua audição, adapte a sua visão a ignorar tudo em volta e leia. O importante é que seja lido. Mas qual que é o ideal? O ideal é que você tenha um espaço de leitura que ele seja confortável, silencioso, que ele seja livre de distrações. Então, desliga o seu celular, coloca o seu celular em outro cômodo. Não adianta nada você tentar ler com o celular do lado, com as notificações apitando do seu lado. Isso não vai funcionar, beleza? E mais do que isso, pessoal, esse ambiente propício, ele tem muito a ver não somente com o lugar físico, mas com o estado de espírito para você fazer a leitura. O momento da leitura, pessoal, ele tem que ser um momento no qual você tira para você mesmo, no qual você cria uma rotina que vai te desestressar, que vai te acalmar e que vai, de fato, te conectar com aquilo que você deseja ser. Então é muito importante que o momento da leitura ele seja um momento especial e fora daquela máquina de moer carne que são os nossos dias. Portanto, separe uma boa xícara de café, separe uma boa xícara de chá, pegue uma água, pegue um lugar confortável, bem iluminado e leia todos os dias. Esse momento reservado para o diálogo com o grande autor vai fazer toda a diferença na sua vida, principalmente na parte da paciência, na parte do seu temperamento vai melhorar, a tua inteligência vai melhorar, você vai adquirir uma calma
e uma estabilidade que são tão raras hoje em dia. Tudo porque você tem uma rotina, tudo porque você tem um horário reservado para leitura, tudo porque você tem ali um tempo que é dedicado para a tua autoeducação. Beleza? Faz sentido ou não faz sentido, pessoal? Escrevam aí para mim, por favor. E se tiver alguma pergunta, também escrevam, por favor. Muito bom. Acho que ver o momento da leitura como um momento de privilégio é fundamental. Olhar para ele como obrigação já torna a situação pesada. Afinal de contas, já temos tantas obrigações que colocar mais uma não vai tornar o ato de ler prazeroso. Uma forma de como a gente enxerga muda tudo. A Camila falou uma coisa muito interessante, que eu concordo em número, gênero e grau, que o momento da leitura ele tem que ser um momento prazeroso. Contudo, Camila, nós estamos em uma crise educacional no nosso país e a gente precisa ter aliado a nós que esse momento de leitura, apesar de prazeroso, apesar de incrível, apesar de ser um momento no qual nós relaxamos e estamos conectados com uma outra pessoa, que é o escritor, que é a genialidade do escritor, nós precisamos entender o seguinte também, que há uma responsabilidade nossa em nos autoeducar. É o que eu comentava no nosso encontro sobre a educação brasileira. É uma dialética muito interessante entre o prazer, entre o deleite da leitura, mas também a responsabilidade. E entendermos que em um país no qual impera o absolutismo, o analfabetismo funcional, tá? Num país que impera o analfabetismo funcional, é um dever nosso também nos autoeducar. Então, eu concordo contigo, mas eu traria essa carga de responsabilidade também. Porque eu te garanto, por mim, por exemplo, são poucos os dias no qual eu encaro a leitura como um deleite, como um prazer. Eu faço porque eu me dispus a ler todos os dias, como uma obrigação. Então, isso vai depender muito, claro, do seu temperamento aí, da tua forma de enxergar. Eu vejo como uma obrigação, eu gosto disso, porque eu não negocio com as minhas obrigações. E eu acredito que você também deva fazer isso. Se você coloca uma meta na vida, seja ela qual for, essa meta não pode ser negociável. Você tem que executar, você tem que fazer, independente. Beleza? Mas eu concordo 100% com você. Nós já temos muitas obrigações e é claro que nem todos têm aí o desejo, né, de buscar toda essa toda essa questão. Aí a Camila complementa diz, sim, sem dúvida, quando eu me melhoro, melhoro o ambiente em que estou inserida e esse é um dos meus papéis enquanto ser humano. Perfeito. É exatamente isso, né? Se a gente parar de apontar o dedo, né, Camila, para o governo, para os políticos, nós vamos, de fato, colocar a responsabilidade em nós e a gente eleva a situação educacional do país. A Isabelle diz o seguinte: eu utilizo o Instagram para ler também. Gosto de acompanhar contas que oferecem isso com conteúdos que me interessam. Perfeito, Isabelle. O interessante é que você faça o seguinte, tá? Separe os horários para cada coisa. Não tem problema nenhum. Eu também não apago o Instagram, mas eu tento me policiar para que ele não me atrapalhe nas tarefas do dia, beleza? No meu caso, o Instagram é o que mais atrapalha, pois sempre que tenho um tempo livre, estou lá rolando o feed e poderia estar lendo um livro. Separar os horários, pessoal. E se está te atrapalhando, exclua por um tempo para você ver o quanto aquilo estava tomando o seu tempo. Exclua por um dia, 2 dias, uma semana, para você ver o quanto isso estava consumindo o seu dia, beleza? Vamos continuar aqui para a nossa regra, para a nossa dica número 4.
que é exatamente isso que a Ana está falando. Estabeleça uma rotina. Isso significa o quê? Pessoal, ler mais. Se você ler 5 páginas e começar a ler 6 páginas por dia, isso é uma excelente ideia. Se você lê 10 páginas e começa a ler 15 páginas por dia, isso é uma excelente ideia. Ler mais sempre será uma excelente opção. Por isso, estabeleça uma rotina. Como eu já expliquei na nossa primeira aula no grupo Os Trabalhos e os Dias, que está lá no YouTube, que está aqui no canal do YouTube para você que está vendo gravado. Ler mais sempre será uma excelente ideia, mas para que você possa ler mais, para que você possa ler todos os dias, você precisa de uma rotina bem definida. Uma rotina bem definida significa horários fixos para as suas atividades. Tente ler sempre no mesmo horário, todos os dias, de modo que o seu cérebro, pessoal, ele vai se acostumar com o hábito de você ler todos os dias naquele horário. De modo que quando isso não acontecer, você vai sentir como se o seu dia não fosse completo. Experimente, por exemplo, não almoçar meio-dia, 1 hora. O teu dia vai sair de ordem, ele vai ficar estranho. Primeiro que você vai sentir fome, claro, mas também por causa do teu hábito, da tua rotina de fazer aquilo todos os dias. Certo? A mesma coisa com a leitura. Um horário fixo, ler nos mesmos horários, tentar ali inserir isso na tua rotina. Mas a dica de ouro, que eu acho que se eu pudesse dar essa dica e mais nenhuma outra, é a seguinte. Pessoal, saiu de casa, leva o teu livro. Saiu de casa, leve o seu livro. Nunca saia sem um livro. Nunca saia para fazer alguma coisa, ou até mesmo para trabalhar, e esqueça seu livro em casa. Sabe por quê? Porque o que eu percebo nesse tempo, já tem mais de 10 anos que eu busco ler todos os dias, o que eu percebo nesse tempo é o seguinte, é que os horários de leitura, eles são muitas vezes horários nos quais nós estamos presos numa fila de banco, preso numa fila de médico, são os horários no qual nós estamos esperando alguém, são os minutos de descanso pós-almoço no trabalho. Então você nunca sabe quando vai abrir uma janela de 10, 15, 20 minutos para você. Porque o que que você faz? Você pega o seu celular e espera na fila do banco com o teu celular na mão, vendo o teu celular, rolando o feed do celular. Agora imagina se você tiver 3, 4, 5 horários, intervalos de 20 a 30 minutos por dia de leitura aí numa fila de banco, numa fila de médico, em um local que você está esperando alguém, está esperando uma reunião começar, pega teu livro, leia 2 páginas, leia 3 páginas. Essa é a dica assim, mais fenomenal que eu poderia dar para vocês. Porque na prática, ela não necessita que você. É, e ela não necessita, mas ela não exclui, tá, galera? Ela não exclui o teu horário fixo. Só que pensa se você lê 10 páginas, 15 páginas todos os dias e mais 4 páginas ao decorrer do dia em horários que você que não estava esperando ler. Portanto, pessoal, carrega o teu livro para onde você for. Olha isso, a Isabelle fala o seguinte: ter o Kindle é uma vantagem, bom demais. É uma vantagem, sabe por quê? Porque é fino, cabe na bolsa. Eu, por exemplo, eu não gosto do Kindle, tá? Contudo, eu não me importo nem um pouco de, às vezes, sair com o celular e um livro na mão. Sabe por quê? Porque aonde eu chego, eu vou pegar, vou esperar e vou continuar ali. Um dia desses eu fui resolver um problema no banco, fazia anos que eu não ia ao banco, e demorou literalmente 1 hora e 20 para ser atendido, tá?
1h20 para ser atendida. Eu li 1h20. Enquanto todas as pessoas do banco estavam no celular, eu estava lendo. Essa é a rebeldia que a gente precisa ter, pessoal. Essa é a insatisfação conosco mesmo, né? Conosco que nós precisamos ter. Se tem uma coisa que eu odeio, é me sentir fora da conversa, é não saber o que está se passando, é não ter algo para acrescentar, ou então nunca ter escutado falar de um tema. Então, eu sempre estou com o livro, porque esse livro sempre vai me trazer novas informações. Beleza? Então, olha só que interessante. Nós já falamos sobre começar devagar, um livro curto, um livro simples, e estabelecer metas. Nós já dizemos que nós temos que escolher o livro certo, cavar onde nós estamos, um livro que vai ter ali o interesse pessoal, autores clássicos de uma linguagem acessível. Nós já falamos em criar um ambiente propício, né, um espaço de leitura agradável, confortável, silencioso. Nós já falamos sobre nos livrarmos das nossas distrações e de criar ali, no momento da leitura, um ambiente especial, relaxante, uma xícara de café, uma boa xícara de chá e assim por diante. E agora a gente falou sobre estabelecer uma rotina com horários fixos e, além do horário fixo, nós carregarmos o nosso livro para onde nós vamos. Ele tem que fazer parte dos itens básicos que compõem aí a tua mochila para a faculdade. Pessoal, quanto tempo livre você tem na faculdade entre uma aula e outra? Quanto tempo livre você tem na faculdade entre uma matéria e outra? No intervalo. Eu, por exemplo, eu era um isolado na minha faculdade, coitado de mim. Mas eu lia muito. Então, eu não me importava de não conversar com ninguém. Às vezes eu até gostava. Mas você não precisa ser um isolado, estranhão, esquisitão igual eu. Você pode ter os seus colegas, mas entre uma aula e outra ali, se surgir um horário, pum, 30 minutos de leitura, 20 minutos de leitura, 15 minutos de leitura, 5 páginas, 10 páginas. Isso vai fazer total diferença. A nossa quinta, tá? E a gente já caminhando para o final, é use técnicas de leitura. Pessoal, o poder disso aqui é absurdo. Um lápis. Use um lápis e rabisque o seu livro. A Isabelle vai falar o seguinte: ah, e não judia do livro. Pessoal, livro foi feito para ser usado, foi feito para ser marcado, beleza? Foi feito para que você escreva no seu livro. Olha isso. Para que você escreva no seu livro, para que você rabisque. Sabe por quê? Isso é um diálogo. É um diálogo. Olha aí a Fabiana falando, eu rabisco tudo. É isso. Não tenha dó de rabiscar o teu livro. Sabe por quê? Um dia você vai morrer. E aí, quando você morrer, e aí o teu neto for lá pegar o teu livro, ele vai ver as tuas anotações. E ele vai ver que você não era um leitor passivo. A leitura passiva é aquela leitura no qual você só recebe. Você precisa ser um leitor ativo. Escreva no livro, discorde, faça perguntas para o texto, sublinhe aquilo que você achou interessante. Lembrou de um outro livro que fala do assunto que está sendo abordado ali? Escreva o assunto, escreva o nome do livro, marque com, com, com isso aqui, como é o nome disso aqui? Eu esqueci agora. Um post-it, o seu livro. Tem uma Confissões de Santo Agostinho aqui, lindo da MBC, todo marcado, escrito e pontuado. Perfeito. É isso. Pedro, eu não gosto. Não tem problema. Mas é uma técnica que melhora a tua experiência, que aprofunda a tua ligação com o texto. Beleza?
Anote resume, sublinhe, faça pesquisa do autor. Isso é muito importante. Pesquisa do autor, pesquisa do contexto histórico. Por isso que o Lumen ele tem uma taxa tão grande de leitores, de conversão de não leitores para leitores, porque nós temos o contexto biográfico, nós temos a análise da obra, nós temos o contexto histórico muito forte, nós temos uma análise e uma imersão literária, inclusive nós temos hoje exclusivo para vocês a possibilidade de quem não é do Lumen ter uma aula com o professor Carreira sobre o livro do Thomas Mann, beleza? Então, isso tudo é interessante. Assista adaptações cinematográficas ou teatrais dos livros que você leu ou que você quer ler. Ah, Pedro, mas eu vou ter spoiler. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. O que conta são as nuances, os detalhes, a forma como o autor escreve, muitas das vezes. Beleza? Então, procure estar imerso, impregnado nesse contexto. Olha só, já fui uma leitura passiva e me arrependo amargamente por isso. Hoje, anotando tudo que me vem na minha mente, me conecto, aprendo e fixo muito mais coisas do que antes, quando eu só passava os olhos pela página. Perfeito, Camila, perfeito. E a Fabiana diz: flags, marca-textos e post-its ajudam pra caramba, mas tenho também um caderno de anotações de leitura. A Fabiana gabaritou. A Fabiana gabaritou. Inclusive, pessoal, nós temos no, no Lumen Acervo um caderno que se chama o Reading Book, caderno de leitura. Ali ele foi criado e desenvolvido para que você tenha um local de apoio para os teus livros. Beleza? Procurem lá no site do acervo o Reading Book para que você possa, de fato, ter um local reunido para as suas leituras. De modo que isso aí, Fabiana, é perfeito, perfeito. Beleza? Vamos lá. A sexta dica, tá? A gente já falou, comece devagar, leia o livro certo, crie um ambiente propício, estabeleça uma rotina, use técnicas de leitura e sem dúvida nenhuma, a sexta dica é participe de grupos de leitura, porque ninguém faz nada sozinho. Óbvio que, a partir de um momento, a pessoa tem uma independência maior. Contudo, pessoal, estar com pessoas que querem as mesmas coisas, que desejam as mesmas coisas que nós, é muito importante para que você possa continuar e, de algum modo, não se perder no caminho, se desmotivar no caminho. Então, conheçam aí a proposta do Clube Lumen, caso você tenha interesse. Não é nenhum pitch de venda isso aqui, porque ele não está com as inscrições abertas, mas ele vai abrir só em novembro as inscrições para o ano de 2025. Então, fica aí a dica para que vocês participem de clubes de leitura ou até mesmo criem o seu próprio clube de leitura com os seus amigos aí. Beleza? Você criando, por exemplo, você tem dois, três amigos que gostam de ler também. Pessoal, vamos ler esse livro junto? Vamos comentar? Vamos debater a leitura uma vez por mês? Duas vezes por mês? Isso tudo vai melhorar e muito a tua experiência. Beleza? Criando essa discussão, criando esse ambiente literário, você vai perceber que você vai, de fato, aumentar e muito a tua capacidade de leitura. E a sétima e última dica é não desanime. Pessoal, nós comentávamos lá a partir do comentário da Camila, um pouco antes aí, acerca do prazer e do dever, né, que a leitura nos traz. Pessoal, todos nós aqui já somos adultos. Todos nós aqui já somos pessoas que entendemos o que é bom e o que é ruim para nós. De modo que nem tudo nós vamos fazer na base do ânimo e da motivação. Por isso, eu convoco aqui que vocês encarem a literatura como uma missão de disciplina, como uma missão de autoeducação e como um momento de lazer.
sem dúvida nenhuma, se você juntar essas três coisas, tá? O seu nível de leitura ele vai crescer absurdamente. Se você colocar todas essas etapas em ação, você não precisa de mais nada para ler qualquer livro. Começando devagar, né? E escolhendo um bom livro, criando um ambiente propício, estabelecendo uma rotina, usando técnicas de leitura, participando de um grupo de leitura, seja ele grande ou com seus amigos, e você não desanimando, eu tenho certeza que você vai alcançar o próximo nível nas suas leituras. Beleza? Esses foram os guias, tá? Esses foram os guias, esses foram as dicas, e agora a gente passa para recomendações de leituras a partir de nichos e temas que eu considerei importante aí para quem quer iniciar do absoluto zero uma vida de leitura. Perceba, pessoal, que o hábito da leitura ele não precisa ser isolado. Você pode chamar o seu marido para ler com você, você pode chamar os seus filhos para ler com você. Por isso a gente começa o seguinte: livros clássicos recomendados para iniciantes. Livros de até 250 páginas. Isso dá, pessoal, menos de 10 páginas por dia para você terminar esse livro em um mês. 10 páginas por dia, menos de 10 páginas por dia. Dá 7 páginas e um quebrado ali. Olha só que interessante. Para você ler com os filhos, anotem isso aí, tá? Vamos lá. Recomendações. Olha só. Para ler com os filhos. Para ler com os filhos, eu recomendo você a ler O Hobbit do Tolkien. É um livro que foi feito para crianças. É um livro que, independente da idade do teu filho, ele vai conseguir acompanhar, seja escutando, seja lendo junto com você. Você pode ler e ele desenhar uma cena. Vocês já pararam para pensar no grau de intimidade e de conexão que isso gera com uma criança? Você cria uma cena com ele na cabeça e a partir daí ele desenha essa cena. Isso é muito interessante. Então, para ler com os filhos, O Hobbit, do Tolkien. É um livro que ele aparenta ser um pouquinho maior, mas é porque a diagramação dele ela é um pouco grande e também tem muitas imagens. Então você pode aí ler com o seu filho ou para o seu filho de uma forma muito legal. Além disso, você tem uma adaptação para o cinema que pode auxiliar aí na formação das imagens do livro para ele. Então, assim, é bem legal para você ler com uma criança, para você ler com o seu filho, para você ler para o seu filho. É bem interessante. A segunda recomendação é, Pedro, vamos lá, eu gosto de um pouco mais de política, eu gosto mais de livros que vão impactar mais na minha questão em relação à crítica à sociedade, eu quero aguçar o meu senso crítico, eu quero de algum modo entender um pouco acerca, né, desse controle do Estado sobre o indivíduo. E a minha recomendação para você, da sua primeira distopia, eu recomendo para você A Fazenda dos Animais, do Orwell. A Fazenda dos Animais, ela é um livro curtinho, poderoso e extremamente impactante para você que quer ler a sua primeira distopia. Então você vai ler essa primeira distopia e vai encontrar ali uma crítica muito contundente ao Estado, uma crítica muito contundente a o controle do Estado e também argumentos poderosos aí
em relação a todo o contexto político, independente da época que você está inserido, independente da sua orientação política. Beleza? Pedro, eu não gosto, eu não tenho filho e eu não gosto dessas coisas de política. Eu quero, de algum modo, me conectar com o meu lado mais feminino. Eu quero, de algum modo, me conectar com essa feminilidade que eu tanto busco. Eu sou uma mulher que que adoro romances, que adoro comédia romântica, mas eu quero ler um livro que tenha essa pegada de comédia romântica, de romance, mas que não seja bobo nem superficial e que seja um clássico da literatura. Ora, sem problema nenhum, você vai ler Jane Austen, que é famosa, que é genial na questão de escrever sobre mulheres e não para mulheres. Para homens também. É uma escrita fantástica, é incrível. Contudo, em um universo mais feminino, a partir de uma ótica feminina muito interessante. E a minha dica para vocês é que vocês leiam Persuasão, da Jane Austen, como sendo aí o livro. Olha aí a Camila. Jane Austen, rainha. Exatamente, né? O mundo feminino, feminino revelado. Então vamos lá, você é homem e quer entender mais sobre mulher? Leia Jane Austen. Quer entender mais sobre a tua namorada, a tua esposa? Quer se conectar melhor? Leia mais Jane Austen. Persuasão é incrível. Pô, Pedro, olha, eu não tenho filho, eu não tenho interesse em política. Eu não quero aí, pô, nesse momento, ler algo relacionado ao universo feminino. Eu quero ler um clássico brasileiro. Eu quero ler um clássico brasileiro, eu quero me conectar aos grandes autores brasileiros, e a dica não poderia ser outra. Você vai procurar um bom livro do Machado de Assis. Machado de Assis, e aí eu recomendo para você ou Dom Casmurro, ou Brás Cubas, ou Esaú e Jacó, sendo Esaú e Jacó o meu pessoalmente preferido. Então, a quarta recomendação é meu primeiro clássico brasileiro. Eu vou te indicar aí um Machado de Assis. E aí eu vou te indicar o Dom Casmurro. Tenha paciência com a linguagem, tenha paciência com o jeito dele escrever. Contudo, pessoal, o Machado, ele é interessante por quê? Porque os parágrafos dele, né, os capítulos de Machado são curtos. Então você desenvolve muito rápido. Beleza? Fica a dica aí do seu primeiro clássico brasileiro, leia algum Machado, leia Dom Casmurro. Beleza? Pedro, olha só, eu não tenho filho, eu não ligo para política, eu não ligo para o universo feminino e eu não quero ler aí nada de clássico brasileiro. O que eu estou precisando no momento é de uma leitura para eu não desistir e não tacar tudo para o alto. Eu preciso de uma inspiração para continuar, porque eu estou passando por um momento difícil e tal. Beleza. Você vai ler uma obra magnífica chamada O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Então, se você precisa de ajuda para continuar, continuar o quê? Não sei, continuar o teu casamento, continuar o teu emprego, continuar o tua faculdade, continuar, sei lá, em qualquer coisa. Não desanimar, não desistir. Um livro que vai nos mostrar que desistir não é uma opção, é O Velho e o Mar, do Hemingway. Beleza? Do Ernest Hemingway.
O Velho e o Mar. Pessoal, olha só que legal. Um livro para ler com os filhos, Minha Primeira Distopia, O Mundo Feminino Revelado, Preciso de Inspiração para Continuar. Mas, Pedro, no momento eu estou agora numa fase no qual eu quero mergulhar na minha religião, eu sou cristão, eu quero aprender um pouco mais sobre religião, sobre os fundamentos da minha religião, seja ela católica, seja ela protestante, eu sou cristão. Qual o livro que você me recomenda? Eu recomendo que você leia Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Você vai mergulhar no universo cristão, que se comunica tanto com católicos quanto com protestantes, de modo que você possa entender melhor fundamentos que são comuns a essas duas religiões, por um autor que é maravilhoso. Portanto, eu indico para vocês Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Beleza? Vamos lá. Mais uma indicação. Pedrão, eu quero estou em contato aí com essa questão de religião, mas eu quero ler a Bíblia, cara. Eu quero ler algum livro da Bíblia, porque eu nunca terminei nenhum livro da Bíblia e eu tenho vergonha de dizer isso, eu tenho vergonha de confessar isso, mas eu nunca terminei nenhum livro da Bíblia, então eu quero ler um livro bíblico. Beleza. O que eu recomendo para você é que você leia o livro de Jó. Por quê? O livro de Jó, pessoal, ele é um texto inspirado, ele é um texto bíblico, ele vai te trazer muitas informações e muita conexão com o texto bíblico, mas ele é tão bem escrito, ele é tão poderoso que ele foi alçado também à categoria de clássico universal. O livro de Jó, ele tem a capacidade de ser um excelente livro religioso, mas também um excelente livro para o público geral, que quer ler aí uma boa narrativa que venceu o tempo e que tem algo para nos ensinar. Então, vamos lá, para a sétima recomendação, meu primeiro livro da Bíblia, eu recomendo o livro de Jó. Tenho dúvida de como marcar livros de ficção. Livros técnicos é mais fácil perceber. Seria interessante ir marcando os principais pontos da história. Isabela, no livro de ficção, você vai marcar aquilo que te chama a atenção. Aquilo que vai que te tocou, que pareceu útil, que pareceu ser interessante para a história. Aquilo, uma frase que você achou muito bem escrita, um conceito poético que o escritor traz. Então, a marcação dos livros de ficção é uma marcação livre. Olha só, por exemplo, esse livro aqui, né? Eu estou lendo Dostoiévski. E olha o que eu marquei, tá? Eu marco coisas que vão ser importantes para o livro, mas de forma que também são importantes para esse contexto extra-leitura, que podem me ajudar em outras áreas. Então, em um certo diálogo aqui, um personagem está conversando com outro e ele diz o seguinte, e aí foi a marcação que eu fiz. O que estou procurando são as razões pelas quais os homens não ousam matar-se. É tudo. E isso não tem importância. E aí, lá na frente, ele diz: e na sua opinião, o que é que impede as criaturas de procurarem a morte? Dois preconceitos nos prendem, duas coisas, só duas. Uma pequenina e outra muito grande, mas a pequenina é grande também. Qual é, pois, a pequena? O sofrimento? Será tão importante? Sim, importantíssimo. E aí ele continua ali a narração. Então, é algo que me chamou a atenção. Você não precisa se ater a uma fórmula, crie a sua fórmula. Crie a sua fórmula de se conectar com o texto. Beleza? Montar um clube de leitura ajuda muito. Olha os fogos de artifício atrás. Ajuda muito. É um incentivo por ter com quem conversar sobre a leitura e é uma delícia. Exatamente. É por isso, Fabiana, que nós estamos há 4 anos no Lumen. Já lemos mais de 35 obras clássicas.
já tivemos mais de 35 imersões biográficas, nós já tivemos mais de 35 imersões históricas, já conversamos sobre o livro do mês com mais de 35 autoridades, sejam professores, intelectuais ou mesmo entusiastas da literatura. Todo mês você recebe um e-book acompanhando, é, acompanhando ali todo a tua leitura, guiando a tua leitura. Então, realmente, um clube de leitura faz toda a diferença. Contudo, existem clubes e clubes. Legal, a Fabiana diz o seguinte: esse ano pretendo entrar porque gosto demais das pontuações da Mari. Excelente. Entre mesmo que você não vai se arrepender. O que acha do Pequeno Príncipe? O Brito diz. Eu acho que você pode mais. Beleza, Brito? Não é desmerecendo o livro, não é nada. É um livro muito bom, mas é um livro bom para crianças. Se você não for ler aí com o seu filho, com alguém, com alguma criança, eu acho que você pode ir além disso já no começo, beleza? Eu não sei se você tem filho, se você não tem, mas se você tiver, eu recomendo a leitura do Pequeno Príncipe com ele ou para uma criança, beleza? Eu acho que algum desses livros aqui podem te ajudar bem mais a já pegar um pouco mais da literatura mundial, já se apropriar mais. Pedro, eu quero logo botar o pé na porta e eu quero, de algum modo, ler um livro em um dia. Me recomenda um livro para eu ler em um dia. A minha oitava recomendação é o seguinte: se você quer ler o livro em um dia, né, um clássico para ler em um dia, eu recomendo para você Um Coração Simples, do Flaubert. A oitava dica é: se você quer ler o livro em um dia, você vai sentar, ler e terminar o livro em um dia. Leia Um Coração Simples, do Flaubert. Se eu não me engano, essa novelinha, ela tem 60 páginas, dá para você ler em um dia e é uma história maravilhosa sobre a beleza diante da vida. Então, você vai ler ali toda a narrativa de uma França pós-revolucionária, de uma escrita maravilhosa do Flaubert, e você pode ter o acesso a essa leitura em apenas um dia. Pega um sábado, um domingo e dedique-se à leitura que você não vai se arrepender. Beleza, Pedro. Eu gosto de literatura, gosto de história. Me recomenda um livro que seja uma interseção entre história e literatura. Eu recomendo para você o Diálogo das Carmelitas, que é um livro do Bernanos, que é um escritor francês impecável e genial. O livro Diálogo das Carmelitas, ele é uma interseção entre a história e entre a literatura, e foi um dos livros que mais me impactou. É um autor que ainda não é muito conhecido no Brasil, mas que tem edições maravilhosas. Então, se você quer aí um diálogo entre história e literatura, leia o Diálogo das Carmelitas, porque trata-se de um livro que vai falar sobre o contexto religioso na França logo após a Revolução Francesa. Beleza? Pedro, eu quero ler o autor, o clássico do clássico. Vamos lá. A nossa 10ª recomendação é Meu Primeiro Shakespeare. Meu Primeiro Shakespeare. E eu recomendo que você leia Shakespeare, começando por Macbeth. Macbeth, sem dúvida, é uma obra espetacular, curta, clara, simples, com adaptações cinematográficas para você ler, com teatro disponível para você assistir no YouTube. E lembre-se sempre o seguinte, pessoal: as peças de Shakespeare eram teatro. Então, elas eram encenadas em um dia, em uma noite. Então, você é capaz, sim, de ler isso em um dia. Porque o pessoal não assistia a peça
Ele não ia para o teatro e voltava outro dia para terminar de ver a peça. Não, eles assistiam todo o arco de Shakespeare, toda a história do Shakespeare em uma noite. Então é importante que você tenha isso em mente, para que você pegue o fio da história, para que você consiga também ler em um dia. Em um dia você consegue ter aí a leitura de um clássico atemporal, que é o Macbeth de Shakespeare. Vamos lá. As duas últimas é, recomendações. Para você que não encontra sentido na vida e precisa de uma injeção de gratidão e sentido, eu recomendo que você leia Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, para quem não sabe, ele foi um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz e ele relata toda a experiência dele condensada em um livro maravilhoso que vai te ensinar muito sobre o sentido da vida e sobre nunca mais reclamar sobre nada. Independente da situação que você esteja, independente da dificuldade, nunca mais reclame. Leia Viktor Frankl. E, para finalizar, beleza? A nossa última recomendação é para você ler em casal. Você que namora, você que é casado, você quer ler um livro maravilhoso em casal, que vai te ensinar sobre as dificuldades de um namoro, as dificuldades de um casamento, as dificuldades de qualquer coisa, né, de qualquer relacionamento que você esteja. Você vai ler, portanto, Felicidade Conjugal do Tolstói. Felicidade Conjugal do Tolstói é um livro curto, simples e extremamente poderoso para mudar a tua percepção sobre o teu relacionamento. Beleza? 12 livros, 12 recomendações, várias técnicas e um guia sensacional para que você possa começar a ler a partir do absoluto zero. Beleza? Pedro, gratidão pelo teu tempo disponibilizado com a gente. Tive um dia ruim ontem, acordei hoje, e a primeira coisa que fiz foi orar e ler uma passagem do Evangelho. Depois fui treinar, mas estava com aquela sensação de desânimo por causa de questões de saúde. Logo na sequência, a tua aula começou e agora estou me sentindo bem mais forte para encarar minha quarta-feira, com ânimo e alegria. Ouvir sobre literatura e, sobretudo, ler me cura. Meu desejo é que todo mundo possa desfrutar do mesmo. Aula incrível, parabéns. Muito obrigado, Camila. Fico feliz que eu tenha te ajudado, fico feliz que vocês tenham gostado da aula. Divulguem o meu canal, divulguem aí, pessoal, o nosso grupo. Sem dúvida nenhuma, nós vamos crescer muito mais. Beleza? Isabela, é isso aí. Já vou começar. Muito obrigado. Pessoal, agora vocês não têm desculpa mais para não ler. Vocês já entenderam a situação educacional do Brasil? Vocês já têm um guia para começar a ler do absoluto zero? Revejam essa aula e comecem a sua leitura, porque cada dia que você passa sem ler é mais um dia longe do teu eu ideal, de um eu mais educado, mais inteligente e mais comunicativo, que resolve melhor os seus problemas. Beleza? Um abraço e até hoje, às 8 da noite, para você que está aqui no ao vivo, hoje, às 8, nós vamos ter um encontro marcado com o professor, escritor e pós-doutor em literatura, Luiz Carreira, sobre Thomas Mann. Beleza? Um abraço a todos, um beijo, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.